Boa tarde a todos, pessoal, os que entraram agora, que acabaram de entrar, boa tarde. Eu já iniciei nossa gravação aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a taxonomia de Bloom. Antes da gente iniciar, pessoal, só um recadinho. Vocês viram que eu mandei lá para vocês um recadinho e uma tabela para vocês ir colocando conforme as implementações de vocês? Se possível, alguém aqui já pensou na implementação, já iniciou? Já? Tá. Se possível, vocês ir colocando o nomezinho lá para mim separar o nomezinho, ó. Parece que estou falando com os alunos lá na sala. A gente não perde costume, né? Tá aqui, mas o costume é ir colocando o nome lá para a gente tá organizando aqui as apresentações, porque se a gente deixar muito lá para o final, vocês vão ver que vai ficar bem corrido para todos conseguir falar um pouquinho. Assim eu consigo abrir um pouco mais e ficar mais fácil para todos, tá? Mas está lá a tabela com as datas que tem disponível, as próximas datas nossas, aí só vocês colocarem. Eu anexei já ontem lá, junto com o material no Class, e mandei também ali no WhatsApp para vocês, tá? Então, a nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a taxonomia de Bloom, como ela funciona, alguns exemplos, algumas coisas. A gente sabe que a taxonomia de Bloom ela é bem complexa, bem grande, que não é aqui que a gente vai conseguir ver toda ela, porque ela é bem complexa mesmo. Eu acredito que a maioria aqui, se não conhece por esse nome, se não viu, talvez já tinha ouvido falar de uma outra maneira, já está aplicando, já trabalha com ela e não sabe ainda. E talvez não sabe nomear essa forma de trabalho como taxonomia de Bloom, mas já utiliza, tá, pessoal? Ela não é assim nada muito cheio de regras. Depois que vocês pegar a prática, vocês vê que ela é bem simples. Só que não é uma coisa que eu posso falar assim, nós vamos pegar em uma aula, vocês vão aprender tudo. Não, se eu falar isso, eu vou estar mentindo para vocês. A gente vai aprender um pouquinho do como ela funciona. Então, a gente tem aqui a nossa reunião 6 hoje, que é o estudante como protagonista, criar atividades que priorizem o desenvolvimento das competências de análise, aplicação e criação, que é dentro da taxonomia de Bloom, tá, pessoal? Só um pouquinho, pessoal, só um minutinho, deixa eu só ver aqui, tem alguém me chamando, deixa eu só responder aqui, eu já retorno, só um minutinho. Tá, minha filha já foi lá resolver para mim. Aqui a gente tem o que seria a turma da quarta e a turma da quinta-feira, e a turma da sexta-feira que tem menos encontro. Então, vocês vão ver aqui que nós já estamos na sexta reunião, nós estamos com um pezinho quase lá no final, que são 9 reuniões. Então, a gente já está quase lá no final. A última reunião aqui, que é a reunião 9, seria o compartilhamento. Esse compartilhamento é onde que vocês trocariam informações, trocariam ideias, estariam trocando informações, tá, pessoal? Mas a gente não vai conseguir todos se nós deixar a maioria aqui presidir. Então, por isso que eu venho já chamando, mandando a tabelinha para a gente ir dividindo aqui isso aqui, tá? Tanto que os outros grupos, vocês vão ver que eles já estão bem menores, principalmente de sexta-feira, por conta que eles pegaram 2 feriados. A nossa agenda de hoje, então, que é o nosso relato de implementação, os objetivos, o acolhimento para início de conversa, ou todo mundo escreve, que é onde que a gente vai entrar em prática. Esse todo mundo escreve, se vocês puderem estar aí por perto, ou puder já pegar rapidinho, qualquer rascunho, um lápis, uma caneta, que vocês vão usar um pouquinho, mas qualquer rascunho, tá, pessoal? Vocês já conseguem estar resolvendo isso daqui. O em ação, a socialização e para concluir. Esse em ação, eu estou tentando, pessoal, sempre chegar aqui nesse todo mundo escreve, mais ou menos bem mais tempo, porque é onde vocês têm maior dificuldade. Então, vocês vão ver que essa primeira parte eu vou apurar um pouquinho mais para quando chegar lá ou no em ação, no mão na massa, sobrar mais tempo, que eu vi que a última aula eu fiz isso, foi bem melhor. Não sei se vocês conseguiram melhor também. Então, a gente acelera um pouquinho lá no começo para ali dar mais tempo para vocês.
Pode falar, Só Renata. desculpa te interromper um pouquinho, é que eu dei uma corridinha lá na tabela e tem várias datas lá, 25/11. Eu vi que tem colegas que já estão preenchendo lá. Então, deve ser 25/4, mas tem várias datas 25. Não sei se é eu que... 25/4, desculpa, tá só errado lá. Obrigada, eu já corrijo lá. Como foi uma tabela que a gente editou ela, então pode ocorrer que eu Porque daí, assim, tem várias datas 25/11. Então, assim, eu acho que a maioria caberia para responder até nessa data do 25/11. Então, ficam várias pessoas só para esse dia. 25/11 é a nossa última data. O que eu pedi? Se alguém conseguisse, já aplicou ou mudar para o dia 18, que é a terça da semana que vem, a gente também conseguiria. Por quê? O que acontece? Senão lá no último dia eu não vou conseguir abrir espaço para que todas as vezes falem, tirem dúvida e essas outras coisas. Uhum. Por isso que eu pedi lá no dia 18, se alguém já puder ir adiantando, igual acho que a Ana já se manifestou que ela já está aplicando. Mas assim, não é obrigatório, a data mais é dia 25. É que se a gente deixar todos, vocês vão ver que nós não vamos conseguir todos nesse dia daí. Mas é só referente a isso. Professora, eu vou deixar para o dia 25, porque essa semana a gente está em semana de prova, né? Então fica mais complicado. Então, semana que vem fica mais folgado para mim conseguir. Alguns já manifestaram que existe escola que tem calendário de provas de semana de provas, que a escola estabelece. Alguns já falaram, então eles não têm nem como estar aplicando, outras coisas assim. Mas à medida que vocês forem vendo que vocês conseguir, só indo ali. Até porque não adianta falar assim, as 5 vão querer apresentar semana que vem. Eu não vou conseguir abrir semana que vem para 5, né? Tá, mas assim, 2, 3. Eu queria uma ajuda no sentido assim, qual seria o nosso trabalho final, que é esse que nós vamos compartilhar? É uma aula com os nossos alunos, me explica, porque eu acho que eu perdi essa orientação na primeira aula, que eu não participei. Tá. Denise, faz assim. Lá no finalzinho eu posso voltar a retomar esse conteúdo aqui, que daí eu abro todo o material lá, que está lá no Class de vocês, e explico para vocês tudo como que vai funcionar certinho lá, pode ser? Que daí eu abro lá as tabelinhas e explico para vocês lá. Tá, se ficar muito para o final é difícil, porque 3h30 eu tenho que sair para a escola. Tá. Mas qualquer coisa eu faço um videozinho e vou depois mandando para vocês também. Eu abro aqui na minha tela e faço uma gravação e envio fora essa gravação para vocês. E você envia por onde? Envio lá no WhatsApp, porque daí eu linko lá. Eu não estou em grupo, eu já dei meu telefone. E você não conseguiu entrar. Eu ia até te pedir, sabe o que aconteceu? Eu encerrei, ficou a Denise, e acabou que eu encerrei a live. Eu falei assim, a Mitch falou assim: meu Deus, ela mandou um número no chatzinho ali e eu não anotei. Certo, eu vou pôr. A Denise está no nosso grupo, no subgrupo 2. Ela me passou o contato dela semana passada para nós adicionar no grupo nosso, que eu fiz só nosso, mas eu não consegui adicionar ela direto, não deu certo. Não deu certo mesmo. Eu até aquela atividade eu fiz de tudo de novo para poder cumprir, porque eu não sabia nem onde procurar, Elaine. Aonde procurar aquela atividade que a gente fez juntas. Deixa eu só verificar aqui, que eu já vou ver se eu acho o linkzinho para te mandar aqui. Lá nas nossas primeiras aulas. Mas tudo bem, não quero atrapalhar. Segue aí, a gente vai. A hora que vocês forem para a atividade, eu já procuro aqui o link e vejo se eu consigo conectar aqui no computador, e daí eu colo aqui o link do grupo. Aí você pode depois me mandar também. Tá? Deixa eu ir passando aqui, então. Só para a gente chegar lá na atividadezinha, porque senão eu volto agora, e daí depois, quando a gente chegar lá na mão na massa, vocês percebem que fica bem apurado. Os relatos de implementação. Aqui já vai falar um pouquinho também. Professor, nos últimos encontros conversamos sobre o uso de boas questões. Como a gente formular boas questões, o que entraria numa boa questão, o que pode ser colocado. Na última aula passada, vocês viram que o que foi colocado lá? Que a gente pode
trabalhar com os vários tipos de alunos, com os vários tipos de aprendizagem, com aquele aluno que tem mais facilidade com a audição, com a visão, porque vocês podem estar utilizando imagens, vocês podem estar utilizando vídeo, vocês podem estar utilizando vários outros recursos ali dentro da criação da questão de vocês. Você conseguiu experimentar com seus estudantes alguma dessas estratégias? Alguém já utilizou alguma estratégia do que a gente falou aqui? Ou já vem utilizando? Que algumas estratégias já eram estratégias antigas que a gente já vinha utilizando. Alguém já utilizou aqui? Sim, eu sempre coloco eles em pares, situação problemas, né, que eu acho que é a base. Tento trazer os instrumentos. A minha implementação foi instrumento musical, porque como eu tenho 2 oitavo anos aqui na cidade, eu resolvi fazer na cidade, não fiz pela escola indígena, né? Porque sempre eu faço pela escola indígena, daí essa vez eu quis mudar. Aí eu consegui trazer essas situações de fontes sonoras, como é as fontes sonoras que eles veem aqui na cidade, como é as fontes sonoras que eles verem na casa, porque a maioria desses que eu trabalhei são da zona rural, né? São do campo. Então, daí eu fiz esse intermediário, assim. Mas eu acho que essa situação, problema, é trabalhar em pares. Às vezes eu coloco eles em U, né? Ou em círculo, assim, porque eu gosto de trabalhar olhando eles, que eu acho que chama mais atenção. Eu acho que é uma prática de nós, professores, que vem há muito tempo. Eu fazem 8 anos que eu sou professora, né? Talvez eu estou começando na caminhada aí, tem muito, né? Mas eu acho que é uma coisa já que começa você aproximar o aluno mais perto de você, faz com que ele interage. E nós, da disciplina de arte, temos isso, né? Nós conseguimos aproximar eles até mais emotivamente, mais em diálogos, né? No dia a dia, assim. Então, eu tento trazer sempre eles mais perto. Boa parte, igual eu falei, do que a gente viu aqui, a gente já vinha trabalhando. Às vezes a gente não reconhecia que a gente estava trabalhando. Estou trabalhando dentro da metodologia VARC para auxiliar o meu aluno de conhecimento XY, mas a gente já trabalhava. E quando eu pegar mais aqui a taxonomia de Bloom, vocês vão ver que são algumas coisas que a gente já trabalhava, principalmente eu, quando conheci ela aqui dentro do GE, eu falei assim, mas isso eu já utilizava, mas eu não sabia que eu utilizava a ferramenta da taxonomia de Bloom. Quais os pontos positivos da sua implementação? Que adaptações você precisou realizar em seu planejamento? Os recursos e estratégias discutidos no seu grupo de estudo que você utilizou nas suas aulas ou resultados vocês acham que alcançaram? Essas perguntinhas eu acho que ficam um pouquinho aqui para nossa reflexão, porque como acho que a Ana que falou que já implementou e os demais ainda estão nesse processo de implementação, ainda vão conseguir vivenciar, estar vendo isso, mas vocês vão ver que são coisas assim bem básicas, que para nós que estamos dentro da sala de aula não vem nada assim como uma novidade tão grande. O que vem como novidade às vezes maior é o quiz, o uso da plataforma do quiz ali dentro da sala de aula como uma metodologia de ensino, mas as demais coisas são coisas que a gente já vinha utilizando nas nossas próprias aulas. Os objetivos, então, é conhecer. O conhecer vem dos domínios e níveis de aprendizagem definidos pela taxonomia. O compreender vem da taxonomia de Bloom nas versões clássicas e revisada, tá? A taxonomia de Bloom no ano 2000, se eu não me engano agora aqui para vocês, ela passou por uma revisão, tá? Então, do ano 2000 ou 2003, agora eu não sei confirmar para vocês, ela passou por uma revisão e ela vem com algumas coisas novas. O aplicar, que é para o desenvolvimento de atividades. O analisar, uma aula do RCO pensando nos níveis cognitivos propostos. E o discutir, que seria as possibilidades de utilização da taxonomia de Bloom na prática docente, na perspectiva de desenvolver níveis cognitivos complexos. A Denise falou que já faz 20 anos que ela vem utilizando. 20 anos já. Às vezes eu falo assim, alguns falam assim, mas eu não utilizo. Você utiliza sim, você só não sabe que você está utilizando aquilo lá, porque todo o nosso planejamento, ele vem basicamente em cima da taxonomia de Bloom. Principalmente aqueles professores que vêm
Eu sei que hoje o TCC está extinto em algumas universidades, mas aqueles que vêm que falavam assim, ah, você tem que usar os verbos, o compreender, o aplicar, lá no TCC, lá nas outras coisas que a gente tanto ouvia falar, vem da taxonomia de Bloom, que às vezes a gente só não sabia aonde colocar isso, como que isso devia ser, mas vem dessa mesma metodologia ali. Pessoal, então eu vou ler algumas palavrinhas, vou pedir para vocês prestarem atenção, tá? Eu já vou explicar para vocês algumas coisas. Quais as ações abaixo você mais estimula na sua prática docente? Lá do verbo lembrar, o listar, descrever, treinar, relacionar. Do compreender, resumir, explicar, integrar e reformular. Do aplicar, organizar, resolver, aplicar, produzir. Dentro do analisar, ordenar, diferenciar, pesquisar, diagramar. Dentro do avaliar, revisar, avaliar, discutir, interpretar. Dentro do verbo criar, combinar, elaborar, projetar e efetivar. Vocês podem estar escrevendo aqui no chatzinho o que vocês acham que vocês mais utilizam aqui dentro dessas palavras, mas vocês estão trabalhando dentro destas palavras. Tem uma aí que não... Eu é reavaliar, porque tudo tem que reavaliar e não tem aí, né? Eu não sei, acho que não tem. O reavaliar. Tá, agora eu vou fazer uma contra-pergunta para você. O reavaliar, você acha que entraria em qual desses critérios? Dentro da avaliação, do avaliar? Ou entraria ali dentro do aplicar? É porque você, eu não sei como que estão na escola de vocês, né? Mas a questão do índice escolar, a gente sempre é cobrado. O aluno não pode ficar com muito baixa nota baixa, porque o se liga vai aumentar muito e tal. Então, eu avalio, aí aquele aluno que não atingiu a média de 60 faz uma reavaliação, então a gente sempre reavalia eles, né? Então, eu acho que entraria aqui no revisar e avaliar. No avaliar ali seria o reavaliar, então. Também. Além de revisar, além de avaliar, além de discutir, de interpretar, entraria o reavaliar. Sim, eu vejo às vezes esse reavaliar, muitas vezes, a gente sabe que é necessário dentro da nossa prática, mas algumas vezes dentro do que vem pedindo de números do Estado, não é novidade, eu sei, que se torna assim, parecer assim, nossa, mas eu estou reavaliando de novo todo o trabalho que eu já fiz, por que eu estou repetindo uma coisa que eu já fiz, que eu já fiz? Uma busca parece por uma coisa que a gente já sabe que existia, já sabe que já estaria ali, só para alcançar um determinado número, um determinado querer, mas é o que vem ali. Além da Ana aqui, alguém vê alguma palavra diferente? Não? Tá bom. Tá bom. Tá jóia. Então vamos lá, pessoal. Tem um videozinho aqui. É bem legal, até a autora desse videozinho eu vou deixar aqui para vocês escrito. Quem tiver Instagram, algo assim, pode depois procurar. Caderninho de matemática. Escrevi errado ali, matemática. Caderninho de matemática. É um Instagram, é uma professora do estado do Paraná, ela que ajudou a desenvolver esse material aqui também. Ela, durante a pandemia, ela começou a desenvolver nos próprios estudos dela esse Instagram para auxiliar outros professores e para auxiliar alunos, tanto que eu conheço, sei quem que é por causa de um evento que a gente participou, mas ela em si praticamente não aparece nesse caderninho de matemática, tá? Vamos lá, então. Neste vídeo do Formadores em Ação, vamos falar sobre a taxonomia de Bloom, também chamada de taxonomia dos objetivos educacionais. A taxonomia de Bloom
É um instrumento que auxilia a identificação dos objetivos ligados ao conhecimento, com a finalidade de facilitar os processos de aprendizagem. Serve para nos dar um direcionamento e explicar os porquês do que estamos ensinando aos nossos alunos. Surgiu através do resultado de um trabalho de uma comissão multidisciplinar, entre vários especialistas espalhados por diversas universidades dos Estados Unidos e, de certa forma, foi liderado por um psicopedagogo chamado Benjamin Bloom, por isso o nome Taxonomia de Bloom. Dentro da teoria clássica da taxonomia, encontramos 3 grandes áreas para o desenvolvimento dos indivíduos que são denominados de domínios: o domínio afetivo, o domínio psicomotor e o domínio cognitivo. A intenção é sistematizar o que quer que o aluno aprenda, do mais simples ao mais complexo. Hoje, vamos focar no domínio cognitivo. O domínio cognitivo está relacionado ao conhecimento, ou seja, suas habilidades intelectuais. Pessoal, eu só pausei um pouquinho aqui para vocês perceberem. O domínio cognitivo é o ponto de estudo dentro da taxonomia de Bloom, dentro da nossa aula de hoje, tá? Ela é desenvolvida em mais que um domínio, vocês perceberam ali. O que a gente vai estar visualizando hoje é a parte do cognitivo, tá? De acordo com a taxonomia de Bloom, na versão clássica, são elencados os seguintes níveis: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Bom, essa foi a taxonomia original de Bloom, datada de 1956. Mais tarde, em 2001, um grupo de psicólogos, teoristas e pesquisadores da educação fizeram uma revisão dessa taxonomia, correlacionando os níveis de aprendizagem com a utilização de verbos. Desse modo, o nível mais básico, que seria o conhecimento, os autores relacionaram ao verbo lembrar, onde o aluno reconhece e reproduz ideias e conteúdos. O nível de compreensão está relacionado ao verbo compreender. Aqui o aluno resgata o conhecimento aprendido e estabelece uma ligação com os novos conhecimentos. Em seguida, o nível de aplicação está relacionado ao verbo aplicar. O aluno aqui executa um procedimento, aplica um conhecimento entendido em uma nova situação. O nível de análise está relacionado ao verbo analisar. O aluno fragmenta a informação para verificar o que é e o que não é relevante. Segmenta em partes o mais e o menos importante. O nível de síntese, uma pequena modificação, os autores relacionaram ao verbo avaliar. Aqui os alunos estabelecem padrões e critérios de julgamento, sejam eles qualitativos ou quantitativos. E por último, o nível de avaliação está relacionado ao verbo criar. O aluno desenvolve novas ideias, novos produtos, novos métodos, novas formas de aprender. Focando no domínio cognitivo, é importante ressaltar que, apesar de ser representada como uma hierarquia, nunca foi explicitamente destinada a tratar níveis inferiores como menores que ou níveis superiores como melhores que. Em vez disso, os níveis mais baixos são fundamentais e aumentam progressivamente para níveis mais altos. A taxonomia de Bloom é uma teoria bem relevante para a educação. Por isso, vale a pena tê-la como subsídio para refletir sobre o planejamento de nossas aulas ou atividades que fazemos em sala e os níveis cognitivos que estamos desenvolvendo com nossos alunos. Neste vídeo do formador. Então, pessoal, lá dentro do domínio cognitivo, o que nós vamos ter? A taxonomia revisada realiza 2 atualizações pertinentes, que é a alteração das categorias como substantivos para verbos e a divisão do domínio cognitivo em 2 dimensões, que é a dimensão do conhecimento e a dimensão do processo cognitivo, o processo de criação, o processo de desenvolvimento. Vocês perceberam ali que eles trazem como uma pirâmide esses níveis de desenvolvimento, mas não significa que aquele nível
lá em cima vai ser melhor do que aquele nível lá embaixo. O que ela traz para nós, o que a taxonomia traz, que para chegar naquele nível lá em cima, que seria o ponto maior, a gente precisa subir essa escala, a gente precisa desse desenvolvimento, a gente precisa dessa criação. O que queria? Esse lembrar, o que traz o lembrar que seria a base da pirâmide? O que a gente pode relacionar? Quando a gente traz uma leitura de uma imagem, quando a gente traz algo assim para o nosso aluno que fala assim, vocês lembram disso? Vocês se recordaram do que a gente viu em tal aula? Esse resgate que a gente faz. Por isso que eu falei lá no início que quando a gente vê aqui, todos vão reconhecer como já utilizam a taxonomia por vezes que às vezes não sabem. O segundo nível, que seria ali dessa pirâmide, o compreender, que vem da compreensão. O que seria o compreender? Vocês entenderam? Vocês querem que eu repita? Vocês querem alguma coisa? Para depois a gente começar a aplicar os conhecimentos novos, novas metodologias, novas coisas. Aplicamos algo, a gente vai analisar ali dentro o que o nosso aluno está entendendo sobre isso. Para depois a gente ir para o avaliar, o ver as condições do nosso aluno, o que o nosso aluno quer. E dentro do domínio cognitivo, o último nível que ele coloca como o topo da pirâmide, não mais importante, mas o topo, seria o criar. O criar que vem depois da avaliação, por quê? Porque se o aluno teve o domínio daquilo, ele vai ter capacidade de criar. Se ele teve a compreensão, que é o nível mais baixo, ele vai ter a possibilidade do criar, do desenvolver lá em cima. O que a taxonomia iria trazer para nós? Isso dentro da taxonomia, tá, pessoal? Se o nosso aluno não foi capaz de analisar, aplicar, ele não vai ser capaz, algumas vezes ali, de avaliar. Então, quando ele chegar no último nível ali, que seria o criar, ele vai ter dificuldade no criar, porque ele não respeitou os níveis anteriores. Por isso que o criar vem lá no topo da pirâmide. É como se fosse uma escala de desenvolvimento, uma escadinha de desenvolvimento ali dentro. O lembrar, que é relembrar fatos e conceitos básicos, o compreender, que é explicar ideias ou conceitos, o aplicar, que é usar informações em situações novas, o fazer conexões entre as ideias, o justificar uma posição ou uma decisão, o produzir trabalho novo ou original, que é o criar. Ele vai produzir algo a partir de algum preconceito, a partir de alguma coisa que ele foi desenvolvida. O criar, eu acho que dentro da nossa matéria de artes, mais específico dentro de artes, é uma das coisas que a gente mais utiliza. Nas outras matérias, a gente vê que às vezes não vem tanto o criar, mas dentro do conteúdo de artes é uma das maiores áreas de utilização, é o criar, é o que está no topo, porque a gente vai pré-estabelecer algumas coisas que vêm ali antes, dentro da compreensão, da aplicação, para depois o nosso aluno criar. Vocês já conhecem a taxonomia de Bloom? Acho que eu já pedi antes aqui. Como vocês a utilizam, agora vendo todas essas questões, quem não conhecia, quem falou que não conhecia? Num papel, num rascunho que eu pedi para vocês, vocês podem escrever essas duas perguntinhas. O que vocês acham dela? Que agora, o que eu falei lá? Que vocês iam ver que muitos acham que não conhecia, que não utilizavam, mas que entrando aqui, você ia falar assim, não, eu já utilizo isso, isso é tão comum no meu dia a dia, mas às vezes a gente não tinha só o reconhecimento que estava utilizando a taxonomia de Bloom. Vocês podem escrever lá rapidinho. Eu aguardo aqui um minutinho. Conforme vocês forem terminando, só ergam a mão aqui. Ah, a Letícia pediu ali, prof. Carol, esse caderninho de matemática. Caderninho de matemática da uma professora Carol, para quem tiver curiosidade, é o áudio do vídeo, tá? E ela tem esse caderninho de matemática dentro do Instagram. É um Instagram bem legal, tem várias ideias, assim, simplificando, trazendo matemática para o dia a dia, para o qualquer, através de rascunhos.
Isso mesmo, Denise. Um dos objetivos que a gente vai ver ali dentro da taxonomia de Bloom, quem está respondendo pode continuar, é que a taxonomia de Bloom, ela vai trazer a aula a partir do objetivo, não a partir do conteúdo. Ela vai trabalhar, e a gente pode ver que a nossa BNCC, ela está começando a se desenvolver dentro dessa metodologia. A BNCC, os nossos planos que está vindo. Ela vai trabalhar dentro da sala de aula, ela vai pensar o plano de aula através do objetivo e não do conteúdo. Qual que é o objetivo que eu quero alcançar no meu aluno? Para depois, dentro desse objetivo, adentrar um conteúdo. Eu sei que a maioria, alguns era acostumado antes trabalhar o conteúdo, pegar o conteúdo dentro desse conteúdo, qual o objetivo que eu vou atingir no meu aluno. A taxonomia de Bloom e a nossa BNCC, ela está trabalhando um pouco sentido reverso, ela traz o objetivo para depois ela pensar o conteúdo a atingir. Eu acho que a maioria já respondeu. Posso passar aqui. A estratégia todo mundo escreve. Busca engajar os alunos frente a uma tarefa, dando a chance de refletir sobre um determinado tema, bem como realizar registro do que foi solicitado antes da discussão. Por que utilizar a taxonomia de Bloom? Por que a gente pode trazê-la para a nossa sala de aula? É obrigatório? Não, mas é uma metodologia extremamente interessante e bem complexa de alguns estudiosos que já vêm há algum tempo trabalhando nessa área. Antes do compartilhamento, você pode revisar as respostas dos alunos enquanto circula pela sala. É uma maneira, você pode estar dando uma olhadinha no que os alunos estão respondendo, de como que ele está. Por que eu falei lá anterior que no nosso conteúdo de artes a gente muito mais utiliza isso? Porque quando o aluno está produzindo, o que normalmente a gente faz? Anda verificar, auxiliar e dar ele, para depois a gente levantar isso para um compartilhamento maior. Então, eu acredito que principalmente dentro das artes, como ela traz um pouco mais essa prática, a gente consiga ver muito mais esse criar, muito mais esse desenvolvimento. Os alunos gravam mais aquilo que estão aprendendo se escreverem. Processar pensamentos por escrito ajuda a refiná-los, melhorando a qualidade de suas ideias e da sua escrita. O em ação, pessoal. A gente tem a nossa sala já subdividida, lá os mesmos grupos que eu falei que a gente ia trabalhar, tá? Sempre dentro dos mesmos grupos, até porque vocês vão criando ali dentro maior conectividade, vai se tornando mais fácil. Observar os objetos traçados para a aula do RCO, identificando o nível de complexidade que este objetivo se encontra. Então, o que eu falei? A partir dessa atividade aqui que vocês vão desenvolver lá dentro do quiz, vocês vão pensar no objetivo que está lá na aula do RCO. Não mais pensar no conteúdo, pensam no objetivo para formular a atividade. O que eu quero alcançar com o meu aluno? Qual que é o meu objetivo lá dentro daquela aula lá? Escolher um novo nível de complexidade que esteja acima dos trazidos na aula do RCO. Já vou abrir um exemplo lá, daí eu já explico melhor para vocês. A partir do nível cognitivo selecionado, no item anterior, elabore, adapte uma atividade para a aula, incluindo a técnica estudada nesta reunião. Qual que é a técnica? É aquela tabelinha lá, que é o conhecimento, a compreensão, a aplicação, a análise, a síntese e a avaliação. Vocês querem que eu coloque esses itenzinhos aqui no chat? Para vocês, apesar que esse mesmo material eu já compartilhei com vocês. Pode colocar. Uhum. Eu vou colocar assim, como nível
do 1 ao 5. O 1 seria o topo da pirâmide e o 5 seria a base. Para ficar mais fácil, tá? Que daí aqui, mas apesar de vocês já terem, tá? Mas eu já vou escrevendo aqui. Número 1 seria, então, a avaliação. A avaliação seria, então, ela traz ali igual o criar. O 2 seria, então, a síntese. Seria igual, a síntese seria igual o avaliar. O 3 seria a análise, que seria igual a analisar. O 4 seria aplicação, vem do aplicar. O 5 seria compreensão, que vem do compreender. E o 6, o conhecimento, que vem do lembrar. Seria basicamente essa a estruturazinha da pirâmide, tá, pessoal? O 1, o topo, e o 6, o conhecimento. Deixa eu só abrir uma aula aqui para vocês. Deixa eu só pegar a tabelinha aqui. Ó, um exemplo aqui para vocês. Deixa eu mudar a compartilhamento aqui. Aqui a gente teria uma arte conceitual, que é um dos temas que vai ser desenvolvido hoje, vocês vão ver que está lá dentro dos grupos, tá? Qual que é o objetivo da aula da arte conceitual? É conhecer a arte conceitual, seus contextos e práticas. Lá dentro, levando lá para a taxonomia de Bloom. O que seria esse contexto? Qual que seria a prática disso? O que você estaria colocando em prática? O aluno precisa, para praticar, conhecer a arte. Então, ali, o objetivo dele já entra o conhecer ali dentro do lembrar, lá do conhecimento, que seria o topo da pirâmide. Percebam que ele está iniciando ali com um objetivo que é o topo, já. Então, para ele pegar os seus contextos e sua prática, ele não precisa compreender o que é esse topo aqui da pirâmide. O aluno não vai precisar que tenha uma compreensão desse conhecimento que está ali no topo. Já seria a segunda parte da pirâmide. Para depois a gente... Mas ele já não ia avaliar? Oi? Ele já não ia... Porque ele não vai diretamente, a gente não vai, ao contrário, ele já não ia avaliar essa obra. A base da pirâmide é o conhecimento, lembrar. É a base. Que é a compreensão. Ali, ó, o 6. Até escrevi errado ali, faltou um H. Conhecimento, que é o lembrar. Então, vocês vão partir da base para atingir o topo da pirâmide. O topo sempre vai ser o resultado final. Qual que é o nosso resultado final ali, sempre, geralmente, em arte? Criar. O criar. Então, ele vai partir do topo para atingir a base. Ele vai partir ali do número 6, que é o lembrar, para atingir o criar, que é o topo. É o que eu estava falando antes. O topo não é que ele seja mais importante do que todas as outras. Ele está no topo lá da pirâmide, porque ele precisa subir ela para chegar nessa escalada do topo. O topo seria esse objetivo. Quando ele chegar no criar, é porque ele conheceu a arte conceitual, os seus contextos e as suas práticas.
Quando ele chegar para desenvolver a atividade dele, certamente esse nosso aluno conheceu esse topo, que seria o lembrar, basicamente, que seria o como ele está lembrando. O topo da pirâmide é o conhecer a arte conceitual e seus contextos, sim. Só que para ele atingir esse topo, ele vai partir do lembrar, do como foi o lembrar. Ele vai lembrar um exemplo lá. Pode ser o que você trouxe aqui, Ana. Agora, ele vai lembrar como? Ele vai lembrar através de uma obra de arte, através de uma contextualização daquilo, ele vai lembrar através de todos esses outros elementos. Para daí lá no final ele conseguir criar. Criar vai ser só o objeto final de aprendizagem dele, só o resultado final. Não vai entrar ali no processo, é como se fosse um resultado. Que o que muitas vezes a gente traz o resultado, o que é? A avaliação. A nossa avaliação seria, o criar seria pós-avaliação. Ainda segundo a taxonomia, lembrando, segundo a taxonomia de Bloom, não sou eu que estou falando aqui. Então, vamos lá, deixa eu voltar lá na... Aonde que é para fazer? Em algum formulário? Deixa eu só voltar aqui. Já volto aqui, Denise. Ok. Opa. Vou colar, então, a apresentação aqui. O que vocês vão fazer, então? Dentro dos mesmos grupos, a gente vai abrir as submits aqui. Eu já vou compartilhar aqui com vocês a planilha, novamente. Eu já estou compartilhando aqui com vocês. A planilha com subgrupos já está ali. Compartilhei aqui com vocês. Dentro ali, vocês vão ver que vai ter as aulazinhas. Essa que eu abri até um exemplo. Vocês vão observar qual que é o objetivo que foi traçado nessa aula. Esse mesmo objetivo que eu trouxe agora é até o exemplo que está no grupo 1. Vocês vão escolher um novo nível. Vão como se vocês aumentassem o objetivo ali. A partir dessa primeira análise que vocês vão fazer ali, essa análise vocês não vão precisar anotar. É uma discussão que vocês vão fazer, que o resultado da discussão vai culminar no quê? Nessa nova questão, a partir do nível cognitivo que vocês viram ali, que é a taxonomia de Bloom dentro do nível cognitivo, que é o nível anterior, vocês vão criar uma atividade. Essa atividade seria o quê? A atividade seria você estar pensando aqui no criar, já lá no avaliação, no criar. O meu aluno atingiu o lembrar, o compreender, o aplicar, o analisar, o avaliar, então agora ele vai criar. Essa atividade seria pensando dentro da modalidade do criar da taxonomia de Bloom. Qual que era o objetivo? Ele conhecer lá. Conhecer, aqui, deixa eu só voltar. Conhecer a arte conceitual. Então, se ele conheceu a arte conceitual, aqui dentro da atividade, ele vai criar algo dentro da arte conceitual. Porque lá nos níveis anteriores, ele já fez a compreensão. Ele já passou pelos outros caminhos. Conseguiram entender? Mais ou menos. Vocês vão desenvolver, então, uma atividade que entra lá dentro do criar, pegando aquele objetivo pré-estabelecido que está ali na atividadezinha de vocês. Dentro da atividadezinha ali, tem o objetivo, a partir daqueles objetivos, vocês vão dentro de uma atividade onde que ele possa criar algo a partir daquele objetivo que está ali na aula, que está ali na aula do RCO. Lá dentro do quiz, vocês irão criar. O que pode ser esse criar? Deixa eu pensar aqui para auxiliar melhor vocês. Esse criar, uma atividade onde que ele não só lhe responda aquelas atividades do arrasta, que ele está fazendo uma conexão de uma com a outra, que ele está criando um elemento, ele está buscando um elemento. Ela entraria já também aqui dentro do criar, uma atividade onde tem um vídeo e dentro daquele vídeo ele precisa relacionar ao conteúdo. Qual o conteúdo que é? Já entraria também dentro desta parte. Conseguiram compreender melhor?
Conseguiram? Então, vamos lá. Eu vou só ir colocando aqui para vocês. Então, é para criar no Quizzes novamente. Criar no quiz novamente. Uma atividade para aquele nível ali. Para aquele nível, isso mesmo. Lembrando que a atividade vai ser criada pensando no objetivo. Aham. Deixa eu só. Vocês conseguiram abrir essa tabela ou preferem que eu vá colocando aqui os links das Meets? Eu não consigo abrir, você podia colocar para mim, fazendo favor? Número 1, grupo 1. Já estou colocando. Grupo 1, só vou copiando aqui. Grupo 1. Grupo 2. Grupo 3. Grupo 4. Grupo 5. Eu acho que o 1 não foi lá. Deixa eu colocar de novo o grupo 1, que eu acho que não foi. Isso, está todos ali. As submits estão ali. Então, agora é 2h49. Às 13h15 eu espero vocês aqui. Então, vocês têm 25 minutos para estar realizando ali. Aí eu espero vocês aqui de volta, tá, pessoal? Às 14. Eu espero vocês aqui. Eu vou entrando nas Meet, como eu já faço, para ir auxiliando vocês, tá? Todos vão fazer sobre arte conceitual? Todos vão. Deixa eu só abrir aqui para te confirmar. Essa aula é igual para todos? Ela é. Ou é outro tema que eu não entendi? Ela é arte conceitual, dança e arte conceitual. O grupo 2 é dança, o grupo 4 é dança e os demais grupos é arte conceitual. Ah, tá. Obrigada. Eu vou até colar aqui para vocês, se ficar mais fácil. Deixa eu só ver. O tema grupo 1, 3 e 5. Esse aqui. Tema grupo 2 e 4, que é o dança. Está colado ali também. Pessoal, aula 4, faltou só o grupo 3. Os demais grupos podem ver que a tabelinha está completa. Parabéns para vocês.
Olá, desculpa o atraso. Alguém manda o link do grupo 3? Tem na tabelinha lá também, mas deixa eu copiar aqui para você. Já enviei aqui. Beleza, obrigado. Prof, por favor, do número 4 também, se você puder. Você já estava no grupo, Liamara? Sim, sim. Na Eu não Meet, sei, eu já enviei sim, anterior, mas vou enviar então novamente. Eu já enviei eu não todos sei, aqui. o meu cursor aqui não está me deixando descer, não estou conseguindo. Acabei de enviar também. Tá, o último é do 4. Tá, O último é obrigada. do 4. Prof, eu não estou conseguindo. A Andrea é do da Carol. Deixa eu entrar lá para ver o. Oi, meninas. Eu não estava conseguindo entrar, não sei por quê. Ah, meninas, a Carol, a Andrea acabou de me mandar mensagem, mandou lá no grupo que ela tá com instabilidade da internet. Ela tá tentando entrar, mas não tá conseguindo entrar. Ela só pediu para estar avisando aqui que ela tá tentando, mas não tá bem. A internet dela tá oscilando bastante hoje. Dúvidas, qualquer coisa vocês podem me chamar, tá? Prof, é só uma questão? Uma só. Só uma. Que parte do conhecimento precisa chegar ao criar. Parte do conhecimento, do lembrar, passa pelo compreender, pelo aplicar, para depois chegar à criação, né? Sim, é, né? Faz- parte do conhecimento que ele já tem sobre algo, né? É, é. Acho que é.
É, tipo assim, a partir do conhecimento que o aluno tem, né, de toda aquela parte da dança lá, do corpo, do rolamento, acho que a partir de tudo aquilo,
Prof. Thaís? Oi, pode falar. Eu não sei se, acho que eles já acharam, né? É para a gente fazer duas, por exemplo, fazer duas questões do quiz. Aonde a gente vai fazer a Uma só, segunda questão? só Você uma pode ir lá no questão. nosso grupo? Já vou lá, já tô indo lá. Oi. Ah, vocês fizeram uma e querem fazer mais uma, é isso? Tá. Fecha a abinha aqui, fecha essa aba lá em cima no xizinho, desce a barra aqui. Vocês já criaram uma. Você não vai lá, minha biblioteca lá, ou aqui do lado ou lá em cima para achar sua questão. Minha biblioteca. Se não abrir Ô, ali, prof. vai ali Thaís, embaixo do criar, que prof. também Thaís, é tem biblioteca. como você fechar o microfone da sala principal? Que daí a gente está, eu estou ouvindo a outra lá e
Thaís? Pode falar, Denise. Eu perdi o meu grupo, porque caiu minha internet, aí eu liguei aqui o meu celular, o grupo 2. Você pode colocar de novo para mim? Posso. Eu já vou te mandar aqui, Denise. O primeiro link que eu estou colocando aqui é o do WhatsApp, tá? Que eu fui procurar aqui já o linkzinho para colar para você. Tá colado aqui esse chat do WhatsApp, é o nosso grupo do WhatsApp, tá? Já também, se alguém mais precisar, tá colado ali. Deixa eu já colar. Você é o grupo 2. Já colei aqui o link da Submit para você também. Ok. Obrigada. De nada.
Thaís, você pode entrar no grupo 1, fazendo favor?
Pessoal, vamos voltando aqui, senão nós vamos perder aqui o tempo. Vocês querem mandar o link aqui, eu compartilho na tabela? Alguém que se disponibilize em apresentar para nós, para a gente fazer o compartilhamento aqui? Oi? Meninas, vamos voltar. Meninas, vamos lá voltando para a Meet principal. Vamos. Meninas, vamos voltando para a Meet principal, senão nós vamos se perder aqui o nosso tempo e alguns colegas precisam voltar para a escola. Tá, estamos aqui. Vamos, acho que a maioria já voltou. Pessoal, alguém se habilita em compartilhar para a gente? Algum grupo que ainda não compartilhou, para a gente só fazer o compartilhamento das atividades aqui, do que vocês fizeram? Para demonstrar? Isso, só demonstrar. Posso demonstrar, meninas, o nosso? Pode sim. Pode sim, Ana. Não sei se está aparecendo para vocês. Gente, eu fui lá olhar a tabela, que orgulho, ó, dos meus cursistas, a tabelinha já está lá preenchida, só um grupo ainda finalizar, ó, que orgulho desses meus cursistas. Ó, a gente fez sobre a arte conceitual, né? Ai, cadê? Não é aqui, não. É aí. É aqui, né? Vai no visualizar, Ana. Eu visualizar que eu esqueço de ir. Jogar? Não, visualizar, né? Pode nos jogar também. Vamos no jogar aqui, que é mais... Ó, fazer um teste. Ele vai abrir um novo. Vamos aqui mesmo. Ó, aí a gente fez assim, né? Fez a... Eu não consigo ir no visualizar, meninos. Não aparece. É que o seu não vai abrir, às vezes não abre inteiro para visualizar, porque é conta de professor. O meu também acontece isso, porque a nossa conta é professora e às vezes não abre inteiro. A gente trabalhou sobre a arte conceitual, né? E aí no finalzinho a gente mostrou, porque no próprio slides lá do RSO tem a Mona Lisa, né? Do artista, eu não lembro o nome do artista, que a Andréa até compartilhou com a gente no livro didático, também tem. E aí a gente pediu para eles aí transformar a obra Mona Lisa em uma arte conceitual, né? Então, eles vão desenhar na própria Mona Lisa. Então, a gente até brincou, assim, que podia fazer Vocês estão vendo? Uhum. Podia fazer o bigodinho, né, do Salvador Dalí, né? Ou, se quisesse, eu falei assim, vou fazer um penachinho de uma indígena aqui para fazer o cocar dela, né? E aí eles poderiam brincar em toda a extensão, né? Talvez fazer um colar nela e modificar ou transformar ela até mesmo em um ser, um monstro ou alguma coisa assim, usando a imaginação deles, né? Seria mais ou menos isso a nossa atividade. Isso mesmo. Qual que é essa atividade que vocês escolheram, Ana? Desenhar. Desenhar. A gente foi aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ficou ótimo. Os alunos iriam amar. Eu não sei sair daqui Percebam agora. como que ele dá várias possibilidades para nós de criação, não esquecendo aquela plataforma, aquelas outras coisas assim, mas às vezes para trazer dentro de sala como um outro recurso. Ele traz várias possibilidades para a gente. A gente foi aqui, ó, no criar, daí criar quiz, e aqui embaixo daí ela apresenta... Opa! Você vai ter que voltar um pouquinho. Criar quizzes.
Aí aqui embaixo, ó, aqui, ó, desenhar. A gente foi aqui nesse. Tem questão aberta, resposta em áudio. Perceba que ele tá aparecendo algumas coisas novas ao longo que nós estamos também desenvolvendo. Ele está criando umas coisas novas ali. Pode falar, Aline. A Aline está com a mão levantada, pode falar. Olá, prof, tudo bem? Oi, tudo? Eu tenho uma dúvida, talvez seja a dúvida de mais alguma prof aí também, quanto a essa atividade, qual seria a prioridade dela? Como tarefa, né? Está fazendo uma tarefa mais elaborada lá nos desafios, ou essa atividade, a prioridade dela é estar usando em sala de aula? Não, nesse momento não é nenhum dos dois. Nesse momento, dentro do grupo do GE, pensando aqui no GE, esquecendo o Desafio Paraná, é para vocês aprender a trabalhar dentro da ferramenta, utilizando a ferramenta como uma metodologia de ensino, como a gente usa lá PowerPoint, como a gente usa o quadro, como a gente usa o caderno, como uma ferramenta a mais a ser trabalhada, como uma ferramenta de uso de metodologia. Você pode utilizar dessa ferramenta, você pode utilizar como tarefa, você pode utilizar como um recurso dentro da sala para chamar seus alunos, até porque se você usar tipo o Educatron, que é uma tela maior de, hoje eu vou chamar um aluno e deixar ele mexer lá, ele criar, você vai ver como, principalmente em turmas menores, as turmas maiores já se distanciam um pouco, você vai chamar o seu aluno como que ele vai se sentir mais interagido, porque ele vai estar dentro da tecnologia e vai estar dentro da sala de aula. É lógico que, tipo, um desenhar, a gente não consegue incluir todos os alunos, porque a gente não tem tanto acesso ao laboratório, outras coisas. Mas questões mais abertas, a gente consegue lançar pergunta para a turma, e você só responde lá e eles conseguem abrir, eles conseguem ir trocando essas informações daí. Mas pensando aqui, ela não é só uma metodologia mais de ensino, um recurso que vocês podem estar utilizando. Essas questões, o quiz em si daí. Aqui dentro do GE, eu sei que lá no Desafio Paraná ele é diferente, mas aqui para nós é esse pensamento, seria essa metodologia. Conseguiu entender, Aline? Sim, só que aí eu penso que na questão de interação com o aluno, tem uma certa dificuldade, né? No caso do aluno estar podendo, porque ela é uma ferramenta totalmente interativa que teria que ter essa possibilidade do aluno estar interagindo diretamente, né? Vamos supor que chamar um ou outro aluno é uma coisa assim que não é acessível a todos os alunos ainda, né? Isso infelizmente não é, então depende muito do tipo de questão que você fazer. Algumas questões, tipo, estilo que a Carol desenvolveu, que a Ana desenvolveu, nós já não conseguiríamos trazer para todos os alunos. Seria uma questão mais que nós conseguiríamos, às vezes, como uma tarefa de casa, como uma extensão, um trabalho extra, porque é uma tarefa que precisaria cada um, ou algum dia que a gente conseguisse o laboratório, mas eu sei que já é muito mais difícil, porque até as escolas que eu estou, para mim, conseguir laboratório é bem difícil. Mas, assim, dependeria muito o nível da questão dentro que a gente está utilizando ali, daí qual lugar que a gente colocaria dentro da nossa aula. Porque a gente pode fazer uma abertura da aula com uma questão assim e trazer um quadro desse e a gente desenhando. Primeiro momento, a gente ia trazer uma estranheza para o aluno. O que a professora está fazendo com a Mona Lisa? Para depois explicar o que estava acontecendo ali com a Mona Lisa, qual que era o objetivo que você trouxe. Então, ela pode utilizar dentro desses recursos. Seria como um PowerPoint, como algo assim, só que ele não traz tanto essa possibilidade de didática, né? Porque ele é um pouquinho mais fechado, ele é mais uma caixinha que a gente não consegue trabalhar tanto. Mas seria esse mais ou menos o pensamento ali. Tá, já, obrigada. Pessoal, eu vou tirar o printzinho nosso, deixa eu só mandar aqui para vocês, antes que eu esqueça, porque as últimas aulas eu estava esquecendo, o nosso formulário. Só um pouquinho.
Eu estou com tanta aba aberta aqui que eu fui conversando com vocês e fui abrindo as abas para demonstrar. Então, acabou que ficou. Pessoal, eu linkei aqui para vocês o Forms, que vocês podem estar deixando dúvidas, queixas, sugestões de mudança. Lembrando que eu não tenho acesso, que vai direto para o pessoal da SED, tá? Esse é o formzinho aqui. Deixa eu só voltar a minha apresentação. Que vocês podem estar acessando ele aqui. Então, o que a gente viu hoje? Que permite maior clareza no desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem com diferentes níveis cognitivos e de complexidade, possibilita a elaboração e organização do trabalho pedagógico com foco nos objetivos de aprendizagem, em base ao trabalho docente quanto ao domínio cognitivo, progressão de habilitação na relação entre o nível do conhecimento e dos processos. Seria basicamente o que a gente vê dentro da taxonomia de Bloom no nível cognitivo, tá? Lembrando que ela tem mais níveis de desenvolvimento que altera um pouquinho, tá, pessoal? Aqui tem mais algumas coisas, se vocês quiserem saber sobre o Desafio Paraná, o ofício que lançou ele, que eu sei que muitos têm dúvida, então a SED lançou esse material aqui. Saiba mais, para quem quiser saber algumas outras opções, tem também aqui, mas é só a critério de curiosidade de vocês. O Contribua Conosco, que é o Forms, que eu coloquei aqui para vocês o linkzinho. Pessoal, então vamos lá tirar nossa fotinha, aí eu já libero vocês, e quem quiser ficar e puder, aí eu vou explicando a respeito da implementação, que daí eu posso explicar para vocês. Deixa eu tirar o print. Deixa eu já colocar o print aqui dentro do Python, porque na aula passada eu fui falando com vocês e não coloquei na hora, depois o print não abriu mais. Já está salvo lá. Uhum. Pessoal, então a nossa aula de hoje é isso. A maioria ali, todos os grupos já conseguiram postar. Lembrem também de postar lá no Forms individual, que já está lá de vocês, tá, pessoal? Só lembrando, podem se organizando quanto à implementação. Eu vou explicar agora um pouquinho, vocês estão liberados, mas eu vou voltar aqui e explicar um pouco, só vou parar nossa gravação a respeito da implementação, tá? Já parei a gravação. Eu vou só abrir aqui do meu RCO a respeito da implementação. Pessoal, podem sair. Quem tiver compromisso pode sair. Eu só vou explicar porque alguns me pediram, se puderem ficar, respeito um pouco de como funciona a implementação. Mas quem tiver compromisso, alguma coisa, estão liberados já, tá? Pessoal, esse então é o nosso relato de implementação. O que é essa implementação de vocês? Vocês irão escolher uma aula dentro do conteúdo de vocês, das turmas que vocês trabalham, o conteúdo, a aula é escolha livre. A única coisa que não é livre, que é dentro dessa aula vocês terão que utilizar o quiz. Mas, professora, eu preciso pegar um quiz pronto, já está aqui? Não, vocês podem criar um quiz. Esse quiz, ele tem que ir como tarefa dentro do Desafio Paraná? Não. Vocês podem utilizar no começo, no meio ou no fim da aula. Pode utilizar dentro dessas diversas maneiras. A única coisa que é dentro da aula de vocês, vocês têm que utilizar o quiz. Dentro da aula normal de vocês, vocês vão utilizar ele como uma metodologia de ensino. Vocês vão fazer registros fotográficos, registros de como está sendo isso, de como que os alunos estão, para depois descrever. Esse que eu compartilhei aqui com vocês é o material do relato de implementação, tá lá na aba dentro do Class Atividades, tá? Vocês irão colocar aqui o nome de vocês, o nome do formador. Aqui é os dados de identificação só. Deixa eu só iniciar a apresentação. O nome do colégio, da escola em qual vocês trabalham e a série em qual vocês vão implementar.
qual que é o objetivo da aprendizagem? O objetivo da aprendizagem lá dentro da aula de vocês viram que quando vocês abrem, tem um objetivo. Qual foi a estratégia que vocês usaram para implementar o quiz? Como que vocês implementaram isso no começo, no início da aula? Vocês utilizaram o quiz como uma introdução? Vocês utilizaram um quiz como um fechamento da aula? Qual que foi essa estratégia? E qual que foi a metodologia utilizada durante a aula? A aula de vocês foi uma aula expositiva, foi uma aula oral, foi uma aula explicativa? Qual que é a metodologia que vocês utilizaram? Vocês vão indicar aqui dentro dessa tabelinha. Descrição da implementação. Descreva aqui como se deu a execução de cada uma das etapas planejadas, pensadas a partir da elaboração de atividades da taxonomia de Bloom e dos estilos de aprendizagem para a elaboração das questões variadas no quiz, assim como as adaptações que foram necessárias no seu contexto. Como que vocês, lembrando esses elementos que a gente vem estudando aqui, como que vocês utilizaram eles dentro das questões de vocês? Como que foi utilizar esse quiz dentro da sala de aula? Como foi a participação do aluno? Vocês conseguiram trazer o quiz teve sucesso? Vocês não conseguiram? Como que foi isso? O relato de como que foi, a descrição de como que ocorreu isso durante a aula de vocês. Um relato, assim, bem tranquilo, que vocês vão escrever como que ocorreu, se o aluno participou, como que você utilizou esse quiz, se você colocou dentro desse quiz a taxonomia de Bloom, se você pensou lá nos estilos de aprendizagem, do aluno que é mais auditivo, do aluno que é mais visual, se você trouxe esses recursos dentro do seu quiz, ali dentro da sua implementação. As evidências. Pessoal, lembrando que aqui eu posso usar, tipo, estilo visual, o recurso auditivo, o recurso visual, não só dentro do quiz na minha aula, eu posso usar como uma aula normal, posso trazer a imagem e depois posso trazer o quiz dentro de algum outro dessas metodologias que estão ali. Mas pensando que dentro dessa minha aula de implementação, eu irei trabalhar taxonomia de Bloom, irei trabalhar questões do quiz e pensando nos estilos de aprendizagem. Então, dentro dessa minha aula, eu vou pensar nesses elementos aqui. As evidências. Aqui você irá apresentar as evidências da sua implementação. Elas podem ser em diferentes formatos. Link das atividades criadas na plataforma, fotos, vídeos. Então, aqui vocês irão colocar o link da atividade que vocês criaram, irão colocar fotinho dos alunos desenvolvendo, podem fazer um mini videozinho lá da aula de vocês, pedir para um aluno, alguma coisa assim, fazer um mini vídeo. Então, aqui vocês irão colocar essas coisas. Vocês podem ir colocando, fazendo pequena descrição do que era, a apresentação da atividade, aí coloca a fotinha de como se desenvolveu a atividade, coloca a foto, pode colocar um relato descrito também de como desenvolveu. Então, essa seria a parte das evidências. E o feedback da observação. Aqui, pessoal, é o compartilhamento que a gente vai colocar. O que vocês, alguém da pedagogia, alguém da fora, algum colega, ou depois que a gente trazer aqui para a nossa sala de aula, a gente pode também colocar esse feedback de como foi a apresentação, do que vocês acharam, essa contribuição até de vocês mesmos, do que vocês estão achando de como que foi lá. Ali a Mari, eu acho que está falando em outro grupo, né? Eu acho que é. E os resultados alcançados, aqui vocês vão ter como se vocês atingiram aquele objetivo que vocês proporam lá no início. Se vocês conseguiram trabalhar com o quiz, se vocês conseguiram ter sucesso na aula de vocês, se a aula de vocês foi participativa, se vocês conseguiram atingir aquele objetivo de aprendizagem no aluno, se o aluno chegou até o ponto final, que seria lá dentro do pensando na taxonomia de Bloom, o criar, o avaliar, se o aluno atingiu, isso seria esse resultado alcançado aqui. Alguma dúvida, pessoal? Eu tenho. No quiz, eu tenho que fazer quantas questões? Tem um número? Até duas questões. Não precisa ser muito. Uma, duas questões. Não vou falar uma só, porque às vezes uma assim fica muito... faltando alguma coisa, ou não conseguiu englobar tudo, até duas questões assim, não precisa ser muitas questões, não. Você fazendo em torno de duas questões é o suficiente, tá? Não precisa elencar muitas questões, não. Andréia, pode falar. Pelo que eu entendi, eu tenho que fazer um quiz e apresentar esse quiz em sala de aula com os alunos. É isso?
No Isso, caso, você vai... abrir uma conta do aluno na sala para eles fazerem o quiz para todo mundo participar, é isso? Você pode, dentro da sua aula, você pode mandar como atividade e deixar o tempo para eles utilizarem. Eu não sei qual que é o recurso lá na sua escola, se eles têm celular, se eles têm internet, ou você pode abrir no Educatron e fazer uma construção coletiva. Então, essa é independente, tá? A única coisa que traz aqui que você tem que utilizar o quiz dentro da sua aula, de uma aula sua que você está ali. Você vai criar a sua questão pensando na sua aula daquele dia. Como uma abertura da aula, eu posso abrir a aula dentro do quiz com uma imagem, o que eles acham, o que eles representam, e colocar algumas possibilidades ali que eles vão me responder oralmente. E eu abro lá na minha tela do Educatron. Posso ir colocando, então, diversas possibilidades, assim, posso usar lá no meio da minha aula para reforçar alguma coisa, ou até no final. Não precisa necessariamente ser individual o aluno por aluno. Tipo a que vocês criaram hoje com a Ana, interessante, ela é individual, né? Mas eu sei que nem todos têm essa possibilidade de estar fazendo individual. Aí vocês fazem uma construção coletiva. Ou se você estiver lá dentro da sua realidade escolar, alunos que tenham mais celulares ou que você tenha acesso ao laboratório, não impede nada que você também faça isso individual, tá? Eu pensei em fazer como revisão de prova, que eu vou dar para eles uma revisão. Eu fiz um quiz, elaborei um e mandei para eles fazerem e estudando para a prova. Só que daí não tem como filmar, fazer todo esse processo que está falando aí. Aí você poderia trazer ele assim no início ou no final de uma aula, só para abertura, como você fizer essa correção, e um pequeno debate com ele. Algo nesse sentido. Mais alguma dúvida? Pode falar, Liamara. Pode falar. Seu microfone está fechado. Eu dele tagarelando. Prof, então, assim, em poucas palavras, eu preciso fazer pelo menos duas atividades no quizzes com duas questões que têm que ser aplicadas numa aula minha. É isso? Isso mesmo. Prof, e o assunto? Entra lá, é uma das aulas do RCO. O assunto você é livre escolha. Alguma aula que você esteja trabalhando dentro do conteúdo que você está trabalhando. Você não precisa fugir do seu conteúdo. Você pode, dentro daquele conteúdo, criar o seu quiz ou aproveitar, se entrar alguns que nós já fizemos aqui, você também pode aproveitar e aplicar com eles lá dentro de sala, tá? Tá. Professora, além dos resultados alcançados que está aqui no relato de implementação, o que mais que precisa? Eu não peguei a parte primeira, porque eu estava aqui no meu grupo, que a prof não estava conseguindo postar. A descrição da implementação, então, os deixa eu só colocar aqui por ordem, então. Primeiro a descrição. Não precisa se preocupar, Liamara, em copiar. Esse material aqui está disponível lá no Classroom de vocês, dentro da aba Atividades. Lá dentro da aba Atividades tem esse material aqui, tá? Ele já está lá desde o início, tá? Ai, professora, eu tenho um pouco de dificuldade, eu fico nervosa, eu fico louca. Tá, então na aba Atividades eu vou encontrar sobre a implementação do trabalho final, é isso? Isso, vai ter lá o relato de implementação, as rubricas de como que as avaliações, lá tem tudo. Dentro da aba Atividades lá do Class, tá? Dentro do nosso grupo, na aba Atividades, tem, tá? Já anotei. Lá vai ter tudo também. Tá. Beijo, Thaís. Obrigada, tá? Pela atenção, querida. De nada, qualquer coisa podem me chamar. Na medida do boa possível, eu vou respondendo. Às vezes eu não respondo na mesma hora, mas conforme for conseguindo, eu vou respondendo. Mais alguma dúvida, pessoal? Thaís, eu tenho. Eu abri ali a minha implementação e vi um negócio ali, cito rúbrica de relato de implementação. O que seria isso? É seu ou é nosso? Ou a gente tem que fazer... Não, a rúbrica é para vocês verem como que vai ser avaliado. É o critério que a CED coloca para eu conseguir avaliar vocês. Mas nós não temos que mexer naquele documento. Não.
É que eu Não, eu estava mexendo no relato, daí eu vi, né, esse aí, o relato outro, e aí essa outra coisa, esse ela não falou. Então, esse é só seu, né? Esse é só meu, tá lá para vocês terem conhecimento de como que é a pontuação das avaliações, por isso que está lá. Mas esse é o parâmetro que eu uso para as correções. É para você saber. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alguma dúvida mais, pessoal? Posso sair? Conseguiram entender? Então, tchau, Consegui. tchau. Bom resto de semana. Dúvidas podem ir me chamando, tá? Tá bom, obrigada e bom final de semana. Tchau, tchau.